Olá, meu amigo, minha amiga. O trabalhador de CLT, segurados, que está no mercado de trabalho, se aposentou por invalidez, ele tem direito à indenização? A empresa pode mandá-lo embora? Esse aposentado por invalidez, ele pode ser chamado para uma reabilitação profissional? Olha quanta coisa que nós vamos falar aqui nesse vídeo, pessoal, que são as maiores dúvidas de muita gente com relação ao benefício de aposentadoria por invalidez. Então é um vídeo aqui imperdível. Nós vamos mostrar tudo para você aqui nesse vídeo com relação à aposentadoria por invalidez. E você que está, por exemplo, de auxílio doença, é muito importante que você assista esse vídeo, porque se a sua doença ela não for temporária, ou caso ela tenha uma progressão, você pode sim solicitar uma aposentadoria por invalidez. E nós vamos falar tudo para você aqui nesse vídeo. Meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Aqui nós vamos passar todo o conteúdo numa linguagem simples, de fácil entendimento. Vou pedir só um favorzinho para você. Se gostar do nosso conteúdo no final do vídeo, não esqueça de dar um likezinho aí, reconhecendo o nosso trabalho e dando uma força para o canal. Bom, vamos lá. O aposentado por invalidez que tem alguma deficiência ou um determinado tipo de doença também pode pedir, por exemplo, olha, isenção ou redução de alguns impostos. Olha que coisa, lembra que eu falei de vantagem e desvantagens da aposentadoria por invalidez? Vamos ver se realmente pode. Bom, essa isenção ela pode ser solicitada sim por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou ainda autistas de forma direta ou indireta também. Elas podem ser pedidas através do seu representante legal. Então há sim alguma possibilidade do aposentado por invalidez ter sim redução em alguns impostos, tá? Por exemplo, o IPVA. O aposentado por invalidez com determinadas doenças ou deficiências, ele pode fazer uma solicitação de isenção ou redução, por exemplo, do ICMS, do IPI, que são impostos cobrados, por exemplo, na compra de um carro 0 km. Isenção do IPVA e de imposto de renda. Olha aí, essa é alguma das vantagens. Será que tem alguma desvantagem? Nós vamos ver mais à frente. Qual o prazo para a aposentadoria por invalidez se tornar definitiva? Será que ela pode se tornar definitiva? Mas nós estamos sempre vendo aí casos de aposentados por invalidez sendo chamados, por exemplo, para passar em pente fino no INSS, casos de serem encaminhados para a reabilitação profissional, inclusive pela própria justiça. Será que esse benefício ele pode se tornar definitivo? Bem, maiores de 60 anos que recebem a aposentadoria por invalidez, veja bem, quando tem 60 anos completos, não serão mais necessárias novas perícias. Então, ao completar essa idade, a aposentadoria por invalidez, ela pode sim se tornar permanente. Por quê? Porque exatamente isso, esse segurado com 60 anos completos, ele não pode mais ser chamado para nenhum tipo de revisão ou pente fino no INSS. Qual é a vantagem de se aposentar por invalidez? Tem mais ainda, tá? A vantagem da aposentadoria por invalidez é que trata-se de um benefício de longo prazo. A avaliação do segurado ela é feita a cada 2 anos, em comparação ao auxílio-doença, que é dado em razão em períodos mais curtos, dependendo da incapacidade. O nome já diz, né? Depois da reforma da Previdência, benefício de incapacidade temporária, que é um prazo curto, nós estamos falando de auxílio-doença. Benefício de incapacidade total e permanente, nós estamos falando de aposentadoria por invalidez. Essa é a vantagem, você fica um período maior, no caso, sem precisar passar por revisão ou perícia. O INSS demora um tempo maior para lhe chamar para uma dessas revisões. O aposentado por invalidez, ele não pode fazer certas coisas. O que é? Bom, no entendimento do INSS, o aposentado por invalidez, ele está totalmente incapacitado para as suas funções ou para qualquer outra função. Se ele está trabalhando e possui, por exemplo, condições de receber uma remuneração através de um trabalho, não é reconhecida essa incapacidade. Então, neste caso, é completamente proibido a aposentados por invalidez terem qualquer tipo de profissão com remuneração, tá? Nesses casos, o benefício ele é cancelado, esse segurado não vai mais receber e olha, pode até acontecer um processinho de fraude aí no caso, se o INSS e a Justiça acreditarem que foi o exercício de uma má-fé que esse segurado conseguiu esse benefício. Então fica bastante esperto com isso.
Bom, como é que funciona a aposentadoria por invalidez? Bom, como nós falamos, é um benefício de incapacidade permanente, tá? É concedido pelo INSS. Essa incapacidade ela deve ser comprovada através de laudos, exames, receituários médicos, isso tudo na perícia. E outra, você não pede o benefício de aposentadoria por invalidez no INSS. Quem vai julgar e avaliar se é necessário aposentar por invalidez ou não é o perito do INSS ou o perito judicial, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá? O aposentado por invalidez, ele tem direito à indenização. Por exemplo, o INSS paga alguma indenização para esse segurado? Quem se aposenta por invalidez não tem direito a receber pelo INSS nenhum tipo de indenização. O INSS paga somente o benefício. Agora, fora, por exemplo, você é um segurado que trabalhava no regime de CLT, trabalhava dentro de uma empresa, numa indústria. Se você comprovar que a empresa, esse seu local de trabalho, foi negligente com relação à segurança sua profissional, e por essa negligência, você que foi um operador de máquina ou teve qualquer tipo de acidente dentro da empresa que lhe deixou inválido para qualquer função, totalmente para a sua função ou para qualquer outra, você pode acionar sim, no caso, a justiça civil através de um advogado requerendo uma indenização. O INSS não vai lhe pagar nenhum tipo de indenização, somente o valor do benefício. Quando que, por exemplo, o aposentado por invalidez, nós falamos que quando completa 60 anos, praticamente se torna uma aposentadoria definitiva, porque não pode ser mais chamado. Mas existem outros também que estão fora, no caso aí, por exemplo, de um pente fino, de uma revisão. Sim, pessoal, além desses aposentados que têm mais de 60 anos, veja bem, nós estamos falando de aposentadoria por invalidez. Muita gente acha, quando ouve essa exceção que existe para pente fino e revisão, que o auxílio doença se inclui. Não, pessoal. Essa exclusão que nós estamos falando é somente para aposentados por invalidez. Aqueles que já têm 60 anos, aqueles que têm 55 anos completos e recebem o benefício há mais de 15 anos, também completo, tá, pessoal? Eu já falei, tá faltando 2 meses para completar 15 anos que eu recebo o benefício. Eu posso ser chamado? Pode. Você não tem os 15 anos completos. Falta 1 mês para mim completar 55 anos. Pode ser chamado? Pode. Você não tem os 55 anos ainda completo. E os portadores do HIV, tá? Então fique bem claro. Segurados que recebem aposentadoria por invalidez, que tenham mais de 60 anos, aqueles que tenham 55 anos e recebem o benefício há mais de 15, esses estão protegidos pela Lei 13.457 de 2017, tá? E não podem ser chamados, nesse caso, nem para revisões e nem para pente fino. Quais são as desvantagens da aposentadoria por invalidez? Bom, por enquanto nós falamos somente de vantagem. Agora, será que existe alguma desvantagem? A primeira desvantagem, pessoal, como nós falamos no início do vídeo, é com relação a cálculos. Antes da reforma da Previdência, praticamente esse segurado que era aposentado por invalidez, ele continuava recebendo, no caso, o seu salário que ele ganhava quando estava na ativa. O INSS tirava uma média de todas as contribuições que esse segurado tinha feito e descartava as menores contribuições. Quer dizer, 80% das maiores contribuições serviam para o cálculo que o INSS fazia para tirar uma média e pagar esse benefício. Então, praticamente não havia perdas para quem se aposentava por invalidez. Depois da reforma da Previdência, a maneira de se fazer esse cálculo mudou. Eles não estão mais descartando as menores contribuições. Ao contrário, eles estão as utilizando para tirar uma média. Então, aumentou o divisor e diminuiu o valor no cálculo. Hoje, depois da reforma da Previdência, um aposentado por invalidez, ele está recebendo uma média de 60% do que ele estaria ganhando se ele tivesse na ativa. Quer dizer, houve uma transformação muito grande. Aqueles que já tinham o direito adquirido antes da reforma da Previdência não precisam se preocupar, tá, pessoal? Você já tem direito adquirido, é para esses novos aposentados por invalidez.
Muitos têm dúvida também com relação a códigos, por exemplo, que o INSS tem. No caso, o auxílio-doença, código 31. Aposentadoria por invalidez, código 32. O que é esse código 32? Ele indica que a origem desse benefício não foi de um acidente dentro do trabalho ou mesmo uma doença ocupacional. Foi um acidente, por exemplo, fora do horário de trabalho que esse segurado teve. Se fosse, por exemplo, um acidente dentro do trabalho, o código já seria outro, seria 91, indicando sim que foi um acidente de trabalho. Aí nesse caso também teria a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Nesses casos, o aposentado por invalidez, mesmo depois da reforma da Previdência, ele não tem perda nenhuma, tá? Quando a empresa é responsável pelo acidente ou pela sequela que gerou essa aposentadoria por invalidez. Que fique bem claro isso. Agora você no final de semana está jogando bola, saiu com o carro, teve uma batida de carro, acontece qualquer acidente com você, que seja fora lá do horário de trabalho, tirando o horário de percurso, tá pessoal? Quando você está indo para o trabalho e retornando para o trabalho, esse horário, por exemplo, 1 hora antes do trabalho, já é considerado acidente do trabalho, e depois, 1 hora depois do seu expediente, também já é considerado. Se você leva 2 horas para chegar até a sua casa, esse período de ida e de volta é considerado acidente de trabalho. Eu estou falando quando você está totalmente afastado do seu horário de trabalho, da sua empresa, que você está na sua folga e é submetido a um acidente. Então, esse código 32, ele serve para identificar que o acidente não é de natureza profissional nem doença ocupacional. Como nós falamos das exceções, muita gente também tem dúvida. Poxa, aposentado por invalidez, já foi constatado que não tem condições de trabalhar. Por que é chamado para perícia? Ou então, como é encaminhado para uma reabilitação profissional? Isso é um absurdo, eu também acho um absurdo. Tanto é que nós já falamos em outros vídeos. Só que, pessoal, essa determinação ela está amparada no inciso 4º do artigo 43 da lei número 8.213/91, onde está dizendo lá que o aposentado ele pode sim ser convocado a qualquer tempo para a realização de uma perícia médica revisional, incluindo aí a reabilitação profissional. Eu também acho isso um absurdo. Às vezes tem aposentados por invalidez que estão há muitos anos já afastados do trabalho e são chamados e têm os seus benefícios cessados. Quer dizer, a pessoa é considerada que ela está apta a trabalhar e não está. Então não era uma aposentadoria por invalidez. Existe uma briga muito grande também que nós estamos aguardando no Superior Tribunal de Justiça, que benefícios concedidos judicialmente, para o INSS cancelar esses benefícios, ele também vai ter que entrar na justiça. Os benefícios de incapacidade mais pedidos são o auxílio-doença, que são concedidos judicialmente, uma grande parte, e a aposentadoria por invalidez. Então vai ser uma briga também para o INSS passar a poder cancelar esses benefícios que são concedidos judicialmente. Agora, benefícios concedidos dentro do próprio INSS, o poder continua lá na caneta do perito, que muitas vezes é uma injustiça muito grande que nós vemos acontecendo com diversos segurados. Aqueles segurados que, devido ao acidente ter sido dentro do trabalho, por condições da sua profissão ou de uma doença ocupacional, lembrando, eles não podem ser demitidos da empresa, tá pessoal? Esse período que esse segurado vai estar aposentado por invalidez, esse contrato continua suspenso, a empresa não pode demitir. Caso, por exemplo, você ficou afastado, o seu contrato ficou suspenso, você receba uma alta do INSS por qualquer motivo, um pente fino, uma convocação, você deve retornar à sua empresa e a sua empresa deve reativar você no dia a dia, no trabalho normal. Depois de 1 ano somente que a empresa pode te mandar embora, tá? E no caso também você pode fazer aí um acordo com a empresa. Agora você, por exemplo, que ficou aposentado, passou dos 60 anos e estava lá com o contrato suspenso, você pode fazer um acordo com a sua própria empresa para receber todos os seus direitos e encerrar esse contrato de trabalho, porque é necessário também 1 hora ou outra você definir se vai continuar na empresa ou se vai receber os seus direitos. Uma dúvida muito grande também que muito segurado tem é com relação ao adicional de 25%. Pessoal, esse adicional de 5% ele é concedido pelo INSS para aqueles aposentados por invalidez que não têm condições, que têm uma sequela muito grande, que não podem passar o dia a dia, por exemplo, sozinho, porque não consegue fazer nem as suas atividades mais simples, que é necessário ter um cuidador, ter alguém lá ao lado desse aposentado
para ele comer, para ele tomar um banho, para ele ir ao banheiro, para tomar um remédio. E muitas vezes esses aposentados por invalidez são sozinhos, ou as pessoas da família saem para trabalhar e não têm condições de cuidar de uma pessoa assim. Então, o que o INSS faz? Ele faz uma perícia, tá? Porque é necessário passar por perícia, constatando na perícia que realmente esse aposentado por invalidez, ele não tem condições nenhuma, nem habilidade nenhuma para se manter sozinho, e a família também não pode cuidar, é pago um adicional de 25% em cima do valor da aposentadoria por invalidez, para que se possa contratar um cuidador, somente nesses casos. E isso deve ser comprovado através de perícia. Não é simplesmente chegar no INSS e fazer o pedido, tá? Caso você tenha dúvida como você pode solicitar esse adicional de 25% no INSS, você pode fazer da sala da sua casa através do portal Meu INSS, que nós temos vídeo aqui no canal. Se você não fez o seu cadastro ainda nesse portal, faça, porque é muito importante. Veja bem, você pode fazer uma solicitação sem sair da sua casa. De forma diferente, se você ligar para o telefone 135, vão fazer um agendamento para você numa data e num horário que muitas vezes vai atrapalhar a sua vida. E você, com o portal Meu INSS, você faz aí do seu sofá com seu smartphone, no máximo 2-3 minutos. Você deve acessar o portal depois que você fez o seu cadastro, tem o login e a senha, vai em novo pedido e coloca lá em perícias médicas e faça a solicitação para uma nova perícia. E no caso, se a descrição do problema, você coloca lá o adicional de 25%, é o motivo da perícia. Então fica muito fácil de você fazer esse agendamento de perícia direto pelo portal Meu INSS, sem ter a necessidade de sair da sua casa. Como eu falei, não sabe fazer? Nós temos vídeo aqui no canal de uma forma muito simples e fácil. Procura no título do vídeo, tá? Meu INSS. O portal você vai encontrar com muita facilidade. Outra vantagem que o aposentado por invalidez tem, no caso, se ele receber alta e ele já recebe o benefício há mais de 5 anos, ele não perde totalmente de uma hora para outra, como o pagamento no caso do auxílio doença, que no caso, se tiver alta, esse segurado só vai receber os dias e acabou. Não, quem recebe há mais de 5 anos de aposentadoria por invalidez tem direito à mensalidade de recuperação sem receber alta. O que é essa mensalidade? O INSS vai continuar pagando para você o benefício por 18 meses, mas existe uma regra: os 6 primeiros meses você vai receber o benefício integral, quer dizer, o valor inteiro do seu benefício. A partir do 7º mês até o 12º mês, você vai receber 50%, que é a metade do valor do seu benefício. Do 13º mês ao 18º mês, você vai receber 25% do valor integral do seu benefício. Essa é uma garantia que pode, por exemplo, ajudar aquela pessoa que está desempregado, que se tiver alta, não tem como arrumar um emprego imediatamente. Então esses 18 meses não é uma grande solução, mas é uma boa ajuda, comparando no caso aí com o benefício de auxílio doença, que não tem direito a isso, tá, pessoal? Somente na aposentadoria por invalidez, esses direitos que nós estamos falando aqui. Muitos segurados confundem: eu estou de auxílio doença, eu quero receber a mensalidade de recuperação, eu quero receber 25%. Não tem direito. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido ilustrado de uma maneira simples, que tenha trazido entendimento, uma informação muito importante e conhecimento para todos. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, gostaram do nosso trabalho? Acharam importante? Não deixe de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Uma semana aí decisiva, conclusiva para todo o país. Pedimos a Deus força, coerência e saúde para suportar todas as adversidades que aparecem no nosso caminho. Muita paz a todos, um forte abraço e até os próximos vídeos.